Bom, tudo isso que nós vimos então no índio genérico, eu tentei mostrar para vocês um pouquinho sobre a questão das imagens do corpo, da roupa, do rosto, para a gente perceber que não existe uma multiplicidade de povos indígenas. Mas uma outra coisa também que eu acho importante, que foi colocada, imposta entre nós, por conta de toda a imposição da língua portuguesa, é que nós temos hoje um mito do monolinguismo, como se no país nós só falássemos a língua portuguesa. E esse mito do monolinguismo, ele fez com que se apagasse todas as possibilidades de a gente reconhecer as outras línguas, ou seja, ele foi eficaz para apagar as minorias, as nações indígenas e a comunidade desprestigiados portugueses. E aí também nós vamos ter a questão dos escravos africanos, que também tinham suas línguas que aqui chegaram, né? E o que nós temos hoje, infelizmente, no país é um bilinguismo estereotipado. Por quê? Porque a gente só acha que bilíngue é quando a gente está aprendendo inglês, francês, espanhol, isso é bilinguismo, né? E as línguas de tradição oral são estigmatizadas. A gente chama isso de bilinguismo estereotipado. No entanto, nós temos que ter clareza que raízes do Brasil, quem somos? É o índio, desalojado e escravizado, português e africano. Eles compõem o nosso país, eles compõem a nossa diversidade linguística, eles compõem o nosso português também, que tem influência das línguas que aqui chegaram e das línguas com as quais o português manteve contato. Tá? Então, nós já vimos isso, só quero dizer para vocês que, do modo geral, a língua só serviu para... tinha uma serventia, que era para fazer essa interação, a língua do indígena é considerada feia, era considerado gíria, ser índio era uma vergonha, né? Durante também essa questão do Brasil, os africanos e seus descendentes são esquecidos, né? A gente não podia falar a língua deles, e essa proibição, ela é realmente, geralmente esquecida, muito raramente. Agora a gente está começando a perceber já estudos, né, em livros com palavras africanas do léxico do português. Do mesmo modo, as línguas dos imigrantes também foram proibidas, né? Não se podia falar no alemão, italiano e assim por diante. Os surdos, né, eles eram confinados em casa, nós vamos tratar mais para frente sobre isso. E essa língua dos sinais, Libras, é uma coisa muito recente na história do país, né? Muito, muito recente. E essa luta que nós temos hoje, do reconhecimento da língua, de Libras, o reconhecimento, né, é uma coisa que os indígenas passaram até pouco tempo atrás. Durante uma disciplina no mestrado, eu tinha colegas que estavam estudando a questão mesmo de Libras e da luta, então, da população surda para serem reconhecidos, aquilo que, historicamente, também a população indígena já tinha enfrentado. E a gente quer dizer o seguinte, que não há língua melhor ou pior, não há língua primitiva ou evoluída. Todas as línguas naturais possuem os recursos necessários e são inteiramente adequados à comunicação e demais processos de interação individual ou social. Não existe, gente, não existe. A língua serve para um povo. Então, se uma língua tem adjetivo, não tem adjetivo, não importa. É claro que tem os universais linguísticos, aquilo que é comum em todas as línguas, né? A gente sabe que todas as línguas, de modo geral, até agora se comprovou que as línguas estudadas têm substantivo, têm verbos, né? Mas tem línguas que não têm artigo, e nem por isso elas são línguas piores. O que nós temos que ter clareza é que a língua, ela é do povo, é uma construção social do povo e serve para o povo. Então nós não podemos dizer que é uma língua melhor ou pior. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês observarem, né, de uma língua que lá
Trumai, eu estava trabalhando com eles alguns conceitos linguísticos, e aí uma deles é, por exemplo, palavras pequenas para nomear coisas grandes, né? A canoa em si é uma coisa grande, e lá eles chamavam de si, né? Infelizmente esse meu slide está um pouco apagado, mas a gente começa, e foi muito interessante que naquele momento do estudo, era para que eles começassem a ter um olhar de pesquisadores sobre a língua deles. Então a gente trazia alguns elementos para eles reconhecerem, isso aqui é um substantivo, isso aqui dá qualidade, isso aqui é um verbo, e assim por diante. Veja também a estrela, que é uma coisa grande, que eles chamam de assim e assim por diante, né? Que a gente consegue ver. Do mesmo modo, tem a saúva, a formiga, que tem o nome de Kundumatse, né? Parece-me que Kundumat, que a gente é uma coisa pequena, mas a palavra é grande, né? Então, para a gente perceber aquela questão do que é pequeno e grande, que se a gente aprender da linguística, vai falar que o signo ele é autoritário, né? Ele dá um nome, não é associado à imagem em si. Bom, também eu trago aqui um outro exemplo, estou trazendo alguns exemplos aqui no caso da língua chavante, só para a gente dar uma olhadinha, depois vocês podem olhar com calma, né? Palavras também da língua chavante, que foram feitas do trabalho, né, para eles lá, como é que eles escrevem, ou seja, é uma língua e serve para aquele povo, então a gente tem que respeitar, né? Uma outra atividade também desenvolvida em sala pelos professores chiquitanos da Escola José Turibe, em 2010, é um povo que a língua estava sendo, só tem alguns poucos anciãos que se lembravam ainda, então tem todo um trabalho hoje dos professores muito bonito de revitalização. Vejam aí então o trabalho de nomear parte do corpo humano, né, assim por diante, né? O nariz, ninhar, boca, nariz, e assim por diante, né? Você pode olhar que piores para a barriga, né? E assim, vocês podem olhar depois com calma os nomes e como que é uma língua que dá nome como a gente tem. Do mesmo modo, uma outra atividade, entre o povo chiquitano tem uma questão muito forte do relacionamento de compadrio, que a gente chama. Então, a gente olhar aqui essa língua, a gente vai ver que Kiomar é comadre, né? Orrinhar, Kiomar, né? Orrinhar, Kiomar, né? Vocês veem, Kiomar, a gente perceber que é comadre, né? A gente olhando aqui. Então, o estudo que eles estão fazendo muito bonito lá dos professores de revitalização da língua na escola. Também aqui nós temos uma outra imagem que mostra um macaco. Vocês devem se lembrar que quando eu apresentei, eu falei para vocês que para eles eu sou chamado de paiarés ou do paiarés, né? Por quê? Porque na língua chiquitana, isso que fala as diferenças que há, né? Então, o macaco é kiuvish, né? Para as mulheres. Se o homem falar, ele vai falar no kiuvish. Então, no meu caso, para as mulheres eu sou paiarés. Se um homem me chamar, ele vai falar para mim no paiarés. Né? Então, há diferenças entre as línguas, né? E não só isso, nós vamos ter outras diferenças em outras línguas, como o Carajá e outras tantas línguas, que há essa diferença. Então, veja só a riqueza, né, de uma língua em relação a outras. Né? Eu trago aqui a questão da filiação linguística, para a gente também estudar, né? Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho. Tadinha, dá uma paradinha, você está cansado, né, meu bem? Deixa eu ver que horas são, nós estamos mais de uma hora falando, né? Vamos... E aí, cortou? Não, eu só parei, depois eu corto e troco. Porque eu acho que você deve estar tão cansado, mas está terminando já. Olha, nós vamos fazer o do negro outro dia, não dá para fazer hoje. Não, acho que não. Não. Eu sou quase 4 horas. Não, deve estar terminando isso aqui. Deixa eu dar uma descansada, eu fiquei imaginando que você deve estar cansado, por isso que eu parei. Dessa vez eu me separei, como eu fiz outra vez. Eu falei, vou tocar direto. Lembra que eu separei em 4? Tá indo. Acho que vai, né? Mas é melhor você separar para você também respirar. Vamos lá, terminar, né? Pra gente descansar um pouquinho. Isso aqui tudo sendo gravado. Depois eu vou mandar para o pessoal para o seguinte. Bom, nós estamos falando então sobre a questão das línguas, que não existe língua melhor ou pior, né? Do mesmo modo que nós temos, então,
classificação linguística para as línguas do mundo, nós também temos a questão da classificação linguística para as línguas também, que a gente vai chamar ameríndias, né? O que é uma classificação linguística ou filiação linguística? As línguas derivadas de uma língua comum principal, que é chamada de língua-mãe, elas apresentam semelhanças na combinação de sons, na fonética de palavras, na morfologia. E essas línguas, portanto, são agrupadas em famílias. Portanto, uma família linguística é um agrupamento de línguas procedentes de uma língua única. E aí, essas famílias, então, elas vão participar do tronco linguístico, tá? Essas famílias, então, que têm essas afinidades, que possuem características comuns, elas são reunidas em troncos linguísticos, né? Um tronco linguístico é um agrupamento, portanto, de famílias linguísticas procedentes de uma só língua. E aí os principais troncos linguísticos são o indo-europeu, camito-semítico, uralo-altaico, dravinítico e assim por diante, né? Nomes que a gente não tem o hábito de utilizar, mas eu queria trazer para vocês mostrar que nós também temos o tronco ameríndio, tá? Então eu só trouxe aqui essa tabela para vocês perceberem, né? Então tem o tronco indo-europeu, né? Nós temos a família do latim, e aí nós temos as línguas espanhola, português, italiano e francês, né? Quando a gente fala dessa familiaridade, é para vocês compreenderem que quando nós interagimos com essas outras populações, outros povos, a gente percebe que nós temos algumas coisas em comum. Assim como nós temos também no tronco germânico e assim por diante, né? É para a gente só ter uma noção de que há essa proximidade, né? Do mesmo modo que nós temos, então, em relação ao indo-europeu, nós também temos o tronco ameríndio, né? Do mesmo modo, vejam só, não tem o que é melhor ou pior, né? E ainda, então, esse tronco ameríndio, ele é formado pelas famílias linguísticas que ocupavam o continente americano antes de sua colonização pelos portugueses, né? Ele tem esses nomes todos. Na América Central se destaca, então, a família Maia, que tem 68 línguas. Na América do Sul, as famílias predominantes são o Aruac, 19 línguas, né? Chipchá, 22 línguas, Caribe, 21 línguas, Tupi-Guarani, 21 línguas e Ageu, 8 línguas. Tá? E aí no Brasil as línguas se distribuem por 5 grandes grupos. É o tronco Tupi e o tronco Macro-G, que são troncos. Aí nós temos outros grupos, que é a família Caribe, família Aruac, família Pano, havendo ainda outras 9 famílias menores e 10 isolados linguísticos. Quem nos diz isso é SEC, em 1999. Aqui só um modelinho, como a gente viu lá em relação ao tronco indo-europeu lá, né? A gente também tem o tronco Tupi, aí vocês vão ver aqui as famílias, né? Vocês vão ver as línguas, vocês podem dar uma olhada aqui, falo inclusive aqui da língua geral amazônica. Essa língua geral amazônica em Ngatu é muito interessante hoje, que também os povos que já naquela região não falam mais a sua língua materna, mas eles têm na língua em Ngatu um sentido de pertencimento identitário muito forte, né? Eles se reconhecem ali, então isso é uma coisa muito bonita de observar. Do mesmo modo, então é só para vocês terem uma visualização, nós temos também o tronco Macro-G, nós temos as famílias, né? E nós temos as línguas. Então significa que se você tiver lá o Javaé, Carajá, Xanduá junto, mais, né, da família do Carajá, é como se nós tivéssemos do mesmo modo português, espanhol e francês juntos, né, para a gente entender um pouquinho como é esse processo, tá? Aqui é só uma tabela que vai falar das línguas do Brasil. Se vocês quiserem dar uma olhada com calma, vocês podem olhar depois, tá? É uma repetição um pouco mais detalhada do que está posto lá nos outros quadros. Deixa eu dar uma olhada, né? Agora as tantas línguas que nós temos ainda no nosso país. Uma das coisas que eu acho bem importante que a gente fale é que nós temos línguas cooficiais no Brasil, né? Nós temos, então, em um movimento político identitário, de valorização, algumas línguas indígenas se tornaram cooficiais juntamente com a portuguesa. Tais como, em 2002, as línguas tucano, baniwa e engatu, lá no município de São Gabriel da Cachoeira, Novas Landas. Em 2010, a língua guarani no município de Itacuru, no Mato Grosso do Sul. E em 2014, as línguas macuxi, uapixana, em Bonfim, Roraima. E a língua Acuém-Xerente em Tocantins. Então, assim, na luta realmente dessas populações, né,
Quando nós olhamos aquele mapa anterior, vocês se recordam que lá bem à esquerda, né, estava toda uma questão de um parque indígena, praticamente todo o município era habitado por população indígena. É mais do que normal que ali tem a língua deles como língua cooficial, né? Hoje nós temos a língua portuguesa como oficial, mas é importante que a gente reconheça, né? O que pesa normalmente, em estudos apontam isso, como nós temos também, quando nós temos línguas cooficiais, infelizmente, a língua portuguesa ainda tem um poder maior, abre aspas, de autoridade, que muitas vezes acaba inclusive escrevendo em português para facilitar a vida, né? Mas eu acho que o fato de se conseguir então essas línguas cooficiais foram de muita importância, né? E a cooficialização produz mais responsabilidades para o poder municipal, que obrigatoriamente precisa se adequar à nova realidade, com as línguas indígenas sendo usadas em documentos, no sistema educacional, em campanhas do município e na prestação de serviços, né? Essa prestação de serviços públicos básicos, apesar de esta ser uma realidade ainda construída muito lentamente. Mas é uma luta, eu acho que isso é um ganho identitário, de fortalecimento de extrema importância, né? Você ter a sua língua, a sua identidade reconhecida em documentos oficiais. Então, nós temos, além disso, línguas isoladas, ainda sem classificação, né? Das línguas de modo geral, né? Essas são as línguas, então, de acordo com o laboratório LAR da UNB, são as línguas mais faladas no Brasil. Aqui vocês podem dar uma olhada com calma agora, os dados, tá? Vocês podem olhar, tá? Nós temos também povos que não falam mais sua língua materna. Nós sabemos que isso foi resultado realmente, né, da imposição. Nós vimos toda essa história. Então essas são línguas que hoje não são mais faladas no Brasil, né? Nós temos a população, mas nós não temos mais essa língua sendo falada. Aí vocês podem olhar aí quais são, tá? Aticum, Pernambuco, Cambiuá, também Pernambuco. Vocês vão perceber que são especialmente lá da região Nordeste, que é a região onde chegaram, né, os colonizadores. Então, aí quanto mais a gente entra dentro do país, né, do interior do país, a gente vai perceber que nós vamos ter mais línguas, tá? Bom, Ariel Rodrigues vai dizer que cada nova língua que se investiga traz novas contribuições à linguística. Cada nova língua é uma manifestação de como se realiza a linguagem humana. Cada nova estrutura linguística que se descobre pode levar-nos a alterar conceitos antes firmados e pode abrir-nos horizontes novos para a visualização geral do fenômeno da linguagem humana. Quem nos diz isso é Ariel Rodrigues. E o homem branco, aquele que se diz civilizado, pisou duro, não só na terra, mas na alma do meu povo, e os rios cresceram, e o mar se tornou mais salgado, porque as lágrimas da minha gente foram muitas. Infelizmente, essa é a história do país. E, infelizmente, a gente percebe que essa história ainda acontece nos dias atuais, né? Por todo o processo que aconteceu. O outro mito que nós temos é do índio preguiçoso, né? Qual é o conceito de trabalho que nós temos? Qual é o conceito de trabalho que a população indígena tem, né? Na realidade, nós tivemos, se nós pensarmos naqueles conceitos de trabalho para nós, né, não o conceito de trabalho para eles, né, e aí é importante que essa questão das contribuições dos povos indígenas na formação do Brasil, para a gente ver isso, né, no conceito de que seria trabalho para nós não indígenas. Mas a força de trabalho deles na localização das árvores de pau-brasil, corte, carregamento de madeira, construções de fortificações, vilas e estradas, fornecimento de mantimentos e água doce para renovar os estoques portugueses, para continuar as viagens, né? Eles propiciaram o contato dos portugueses com novas espécies de alimentos e os ensinaram a prepará-los. Produtos extraídos da mata nativa como palmito, maracujá, pitanga, goiaba, banana, caju, do modo geral, abóbora, tudo isso faz parte hoje do nosso cardápio, né? Produtos de caça e pesca, também ensinamentos e técnicas indígenas de manejo de plantas, tudo isso também eles
contribuíram para a formação do Brasil. Do mesmo modo, eles contribuíram para o conhecimento do território, do domínio territorial, de como essa penetração no interior do Brasil, domínio das matas e rios, localização dos melhores espaços para a fundação de vilas, as quais eram originadas, então, originaram importantes cidades brasileiras. Eles contribuíram na construção de estradas, né, na abertura de estradas, construção de defesa e manutenção das fronteiras nacionais, também formas de organização para o trabalho e sociabilidade, relações de ajuda baseadas na reciprocidade, mutirão, festas religiosas. Isso está muito, né, na nossa cultura brasileira. Do mesmo modo, os indígenas foram recrutados para trabalhar na questão das fronteiras, né? Formação de tropas legais ou privadas nas guerras contra outros povos indígenas considerados hostis à coroa e nos combates a quilombolas também foram utilizados. Portanto, esse conceito de trabalho, que índio é preguiçoso, vamos rever, né? Para nós, pescaria é lazer. Conforme o povo indígena, pescaria é trabalho, é o sustento, é a comida que vai entrar na casa deles. Do mesmo modo, eu também quero então trazer para vocês um pouquinho, olha só o trabalho que dá para fazer essa cobertura, né? E olha o trançado que é feito com essa palha, né, para fazer essa cobertura. Veja como essa palha, o trançado dela já é diferente dessa outra, que já é circular. Isso é trabalho também, né? E modos diferentes de fazer então a sua arquitetura. O trançado das cestarias, o trabalho de fazer um tambor, né? Tudo isso são atividades desenvolvidas conforme a população. Lembre-se que não existe essa história de todos serem iguais, cada um tem distinção, né? Essa outra questão da organização, lá naquele início eu mostrei para vocês a questão das casas em Nauê, né? Numa casa, veja que são várias, né? Essa central aqui é a casa de flautas, lá onde eles têm as suas cerimônias, então a sua religiosidade, e ao redor são as casas compridas, né? Em que moram várias pessoas. É aquela casa que eu mostrei para vocês, a moradia lá no início, né? Muito grande, aquilo me impressionou no dia que eu vi, né? Muito grande, muito interessante. Esse é um outro modelo de casa tibetano, que eu mostrei para vocês também quando eu falei sobre a escola deles, que mantém esse padrão, né? Que é essa varanda no meio, e nas laterais estão como se fossem os quartos. É um outro formato de casa, né? Isso daqui também é o alimento lá do povo Nenauê, como se fosse o beiju, é a massa que eles fazem, ela fica guardada ali, e depois eles vão utilizar em outros momentos para fazer a sua alimentação. Né? Isso aqui, esse outro já é lá do povo Iquipeng, lá então no Xigu, aqui no chão, então eles têm a massa, eles fazem seu beiju, que eles comem com peixe, é um trabalho, é a alimentação deles, né? De formas diferentes. Tá? Novamente a moradia chavante, veja que é diferente do que nós vimos anteriores, aqui já, né, o formato das casas, né? Essa aqui é uma foto da primeira conferência indígena que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, uma apresentação cultural do povo Pareci. Essa conferência, ela foi justamente naquele momento então do maior luta e de ganhos após a Constituição, né, no Brasil, de lutas. Aqui é o povo Pareci dançando, tá? Aí são políticos à época do estado de Mato Grosso, né, o secretário de Educação, o pessoal do MEC. Nós temos também lá lideranças indígenas, né, diretores da universidade, pessoal do Conselho de Educação, que estão também na mesa, né? Aqui nós temos um momento então que a liderança indígena também se posiciona, né, também traz a sua demanda na luta. E a gente quer encerrar essa parte com vocês dizendo o seguinte: se em pleno século XXI ouvimos de nossas crianças e muitos adultos educadores que os índios andam pelados, moram nas matas e lhes dão medo, e vemos pessoas ficarem surpresas por haver indígenas nas universidades, é porque a escola não conseguiu de fato reverter seu discurso colonizador e monocultural, que contribui para a estigmatização e exclusão desses brasileiros.
para um discurso que politiza em defesa das diversas culturas existentes dentro e fora do contexto escolar, desvelando as razões que estão na raiz desse imaginário. Portanto, nós, educadores e educadoras, deveremos sempre primar para que essa história seja recontada, seja reorganizada e todas as pessoas de qualquer povo, de qualquer lugar, tenham seus direitos garantidos, quer seja numa escola em que muitos indígenas vêm estudar na cidade, quer seja lá na sua comunidade, para que eles tenham realmente sua educação, seus saberes, seus conceitos, sua vida respeitada e que possam, então, ter uma educação que contemple a sua identidade. E na sequência nós vamos ter, então, referências. Eu acho que vocês podem olhar, se interessar por alguma, quem for discutir mais essa área. São estudos que foram feitos que vão ajudar a gente a olhar com mais tranquilidade, olhar com mais cientificidade e clareza do que quando nós falamos sobre a educação para os povos indígenas.